O Fala Pro João está aqui no Balneário Municipal, em Sandovalina, no Babaquá, né? E recebemos aí o seu Vicente Wilson Leal, que é um escritor, já produziu várias obras e está agora levantando material para mais uma obra a respeito de Sandovalina. E nós agradecemos aí ao Brasmelo Refrigeração, que está colaborando para que a gente produza esse material. E mais, vamos conversar com o seu Wilson. Seu Wilson, tudo bem, seu Wilson? Ótimo, tudo bem. Seu Wilson, fala para o João, fala para o pessoal que está nos assistindo. Quem é o seu Wilson Leal? Eu sou natural do Ceará, do lugarzinho chamado Iara, sul do Ceará, Cariri, região do Cariri, de onde eu saí por força de consequência da seca, em 1958, exatamente no dia 1º de maio. Eu não vim só, veio eu, meu pai, minha mãe, 2 irmãs. Viemos de Pau de Arara até São Paulo. Agora, como é que vem 4 pessoas, 2 mocinhas num Pau de Arara? É porque era um caminhão Alfa Romeo, o motorista era parente nosso. Meu pai, minha mãe e as 2 irmãs vinham na cabine, eu vinha em cima, junto com o resto da turma. Em São Paulo, embarcamos na Sorocabana, chegamos em Prudente, de onde pegamos um táxi aqui para Sandovalina. Chegamos aqui no dia 31 de maio de 58. É isso aí, João. Olha, 1958, então a gente já começa a desenrolar sobre a história de Sandovalina. 1958, o senhor chegou aqui em Sandovalina e já começou a arrumar trabalho, né? Seu Wilson, fala pra gente como foi o trabalho que o senhor arrumou aqui. No mesmo dia que eu sempre fui curioso, no mesmo dia que eu cheguei, eu vi o pessoal pondo poste aqui, poste de madeira, cavando buraco na rua com a cavadeira manual, dentro, e levantando aqueles postes. Eu ajudei levantar voluntário, ajudei os caras se matando para levantar, ajudei, dei uma mão lá, como se diz. Aí o empreiteiro chamava Padilha, que tinha vindo de São Paulo para fazer esse serviço, era uma empresa. Você quer trabalhar com a gente? Bom, para encostar aí, comecei a trabalhar. Fui até o fim das instalações e o motor de luz aqui já tinha sido comprado para o Antônio Sandoval Neto, já tinha sido comprado, estava instalado, a firma que vendeu veio instalar. Era um motor de 250 cavalos, com um gerador de 200 kVA, tudo original, motor Mercedes-Benz e gerador Honda com H do 2 ou IS. E quando acabamos de fazer a instalação, quem é que vai tocar esse motor? Ninguém sabia. O Padilha ligou e o senhor Ildefonso falou: você é capaz? Ele falou: sou, é minha especialidade. Sempre fui atirado. Aí fiquei 2 anos tocando assim, dia de 6 horas, e apagava a luz meia-noite. Quando eu apagava as luzes aqui em Sandovalina ficava um verdadeiro deserto, um deserto noturno. É isso aí. Pessoal, vale lembrar que a instalação elétrica que o seu Wilson está citando aqui, ele falou do motor, né? Nessa época ainda não havia instalação como a gente conhece hoje, né? Hidrelétrica e tudo mais. Era um motor que funcionava. Por quanto tempo, seu Wilson, esse motor funcionava? Era das 6 às 12 horas. Vale lembrar também que Prudente já tinha energia da usina de Caiuá, aliás, fornecedora de Caiuá, da usina Salto Grande, aqui no Rio Paranapanema, que fica lá em Botuguaçu, fica no interior aí, à beira do rio. Então, aqui não era energia de usina. A única cidade que tinha era Pirapó e Prudente. E aí aqui pra gente, o que nos restava, né, seu Wilson, era esse tipo de geração de energia. E quando não tinha motor, né, cada um ia lá, acendia sua lamparina, né, a iluminação era em toda a cidade, seu Wilson, ou era em alguns pontos? Como que era? Não, a rede corria toda a cidade. Toda a cidade. Não existia tanto equipamento de consumo como tem ferro elétrico, chuveiro, não existia. Chuveiro porque não tinha água encanada. Ferro elétrico se usava pouco. O único objeto que se tinha em casa e consumia energia era um rádio consome pouca energia. A luz era boa, tranquila, apesar de que funcionou todo esse tempo nós esperando que chegasse um transformador para
passar de baixa tensão para alta tensão, mas nunca chegou, mas funcionou tudo em baixa tensão, toda a cidade era iluminada. E era de gratuito, ninguém pagava, não tinha conta de luz para pagar, não. Que beleza, hein? Aí, ó, naquela época ninguém pagava conta de luz. O Silvio, o senhor ficou quanto tempo trabalhando com esse motor? Eu fiquei 2 anos, né? Foi até março de 60. Eu trabalhava durante o dia como empregada do Aurélio, que era uma fazendeira que é Fazenda Santa Alice. Eu era motorista para ele durante o dia e à noite eu trabalhava no motor. Seu Wilson, Aurélio, o senhor falou Aurélio, então a minha curiosidade, esse Aurélio que o senhor fala é o mesmo que foi prefeito aqui em Sandovalina, não? É o mesmo, é o mesmo. Aurélio Gonçalves dos Santos, ele era, nesse tempo aqui, ainda era distrito, né? Eu morava com ele, trabalhava com ele, morava na casa dele aqui, que eu era... socorria alguém da fazenda para Pirapova, por dentro, eu era motorista de uma caminhonete, levava... Bom, eu morava na casa dele, eu tinha meu quartinho lá, durante a noite eu ia tocar o motor. E ele tinha uma moça, uma irmã chamada Alice, mocinha novinha, 16 anos, 2 anos mais nova que eu, e ela levava sempre a janta para mim lá no motor. Eu ligava lá 6 horas, 8 horas, ela levava a janta para mim, e era uma pessoa como se fosse uma irmã. A Banete, que era mulher do Aurélio, a gente se conhecia, a família dela lá, do Ceará também. E um dia chegou um amigo meu aqui e falou assim: eu tô namorando com a Alice aí, e ninguém quer o namoro, e eu resolvi com ela de fugir. Você topa roubar ela para mim? Aí foi minha ouvinte, aquela minha eu fiz. Quer saber os detalhes? Eu te conto. Conta a história, interessante. Então, quer dizer, o senhor foi auxiliar o colega. Conta a história pra gente. Bom, então ele era um capataz de uma fazenda aqui. Todo mundo conhecia, ele era um homem super conhecido, era um homem bravo, pegador, pegava o boi a unha aí. Aí ele começou a namorar com ela, aquela coisa toda, ninguém queria. Aí ele vai falar: escuta, dá você roubar ela pra mim? Você leva ela na água da arara, aí esconde ela na beira do caminho, aí vamos combinar o lugar, e você se leva ela lá, e quando for de manhã, eu vou... Meia-noite, quando você desligar o motor, você leva ela lá, eu já estou lá te esperando. E tudo bem. Aí, sem motivo, sem pensar, sem cabeça, eu estou falando sem olhar para a câmera. Aí vai meia-noite, eu apaguei a luz, cheguei lá, já estava tudo prontinho. E ele já tinha deixado uma égua lá montada, selada, que eu não podia sair com o carro, porque ia fazer barulho, ia ligar o carro, aquela coisa toda. E ela já voltei com um pano para forrar a garupa da égua, forrou, montei, ela agarrou-se na minha barriga e eu saí rasgando aí na estrada, fui lá para Água da Arara, escondi ela no capizal e fiquei esperto. Eu cheguei lá, o Vicente não estava. Eu falei o nome dele. O caboclo não estava lá. Ele não estava lá. Deu 2 horas da manhã, 3 horas, de amanhecer, ele não apareceu. Eu vim atrás dele, larguei lá, falei: aguenta as pontas aí que eu vou atrás dele. Cheguei aqui, encontrei, a cidade estava pavorosa, todo mundo sabia do sumiço dela e de mim. Então eu já disse: não sei de nada, não sei de nada. Bom, falei com ele e ele falou: não, porque eu vendi os equipamentos, eu vendi uns arreios ali, o cara não veio me pagar ainda, estou só esperando o dinheiro, cara. Aí não tinha celular na época ele falar comigo. A fuga frustrada, então. Aí a consequência disso, qual foi a consequência? A consequência foi o seguinte: aí ele falou assim, o Aurélio falou: vem aqui na fazenda que eu preciso falar com você. Aí peguei a caminhonete, fui lá, cheguei lá, ele perguntando para mim onde é que eu dava a notícia da Alice. Aliás, a gente chamava ela Salica, o nome dela, Alice. Aí ele falou assim: você sabe que você sumiu, ela sumiu também? Não, eu falei: não vi ela não. Aí a mulher dele deu sinal para mim assim, ela estava na cozinha, deu sinal assim, falou assim: vem aqui, some por aqui, olha, vai a pé, a cavalo aí, que o fulano estão te esperando lá naquela curva lá, então, quando você chegar, passar lá, eles vão te atacar, eu vou te matar. Aí eu saí rasgando e fugi. Cheguei aqui em Sandovalina, não quis saber de nada, já fui direto para tudo dentro.
Sandovalina ficou 3 dias sem luz, porque não tinha ninguém para tocar o motor, até que arrumar um caboclo aí. Nossa, provocou a escuridão em Sandovalina. 3 dias. Isso em 60, hein? Ô, seu Wilson, 1960, já era conhecido por Sandovalina aqui? Já. O nome Sandovalina foi dado por Sandoval em 1953, 52, 53. Já a derivada realmente é Sandoval e Dona Manuelina, que era a esposa dele, formou a palavra Sandovalina, mas antes chamava Babaquá. Eu já vi muita gente falando sobre isso, Sandovalina, né? E terminou ficando a unificação do nome de Sandoval com o apelido, né? Lina, era Lina. Sandovalina. Muita gente já perguntou sobre a respeito disso. É verdade. E antes Sandovalina era Babaquá. O senhor estava falando, enquanto a gente conversava, o senhor falou sobre o início, né, desse nome Babaquá. O senhor pode contar para a gente a história do gado, né? Primeiramente, vamos falar o que significa Babaquá. Babaquá é um processo de secagem da erva mate que os índios usavam. Aqui era habitado por os índios coroados, que eles tinham uma coroa na cabeça eles faziam uma coroa no corte da cabeça, no cabelo, aliás. Eles tinham esse apelido, eles usavam muita erva mate e ele fazia esse processo de secagem rápida. É uma estrutura de madeira, pode ser feita de madeira, de tijolo, de barro, para aquecer as folhas, como se fosse defumar uma carne, um toicinho, uma linguiça, uma coisa. Eles usavam esse processo. E o pessoal começou a chamar os índios Babaquá, e ficou Babaquá. Fundaram aqui uma pousada, era aqui num caminho que era dentro da mata aí, tinha um caminho, uma picada que vinha de Porto Ceará e Porto Taquarussu, que cruzava aqui e seguia para Prudente, para Sagata, levar a boiada. E depois que atravessava o rio, tanto pelo Porto Ceará como Porto Taquarussu, o gado ficava cansado e a primeira instância mais próxima era aqui, onde tinha um pasto. Ele ficava aqui, o gado ficava dessa pousada aí durante 3, 4 dias para revitalizar, para seguir viagem. E os tropeiros, os boiadeiros, o vaqueiro, começaram a exigir, não, mas precisamos comprar. Aí o dono começou a vender toicinho, fez uma venda. Desta venda passou a ser conhecido Venda Babaquá. Lá vendia criolina, sal, querosene, carne, peixe seco, essas coisas assim. Isso aí já foi 1937, mas a pousada era 1912. Então ele ficou 15 anos como pousada para depois criar a venda de Babaquá. Depois dessa venda, fizeram uma capelinha, outra casa, uma casinha, pronto, aí formou o patrimônio de Babaquá. E o patrimônio de Babaquá pertencia ao município de Presidente Bernardes, né? E até aqui. E aí veio desenvolvendo, e o senhor chegou aqui em 58, foi-se embora em 1960, e o senhor seguiu a vida fora, né? Mas voltando aqui a falar, Sandovalina já era conhecida por Sandovalina quando o senhor chegou aqui? Já era conhecido por Sandovalina. Uhum. E as terras aqui, o senhor estava contando aqui sobre a formação da região, porque nossa região foi a última região a ser colonizada no estado de São Paulo, né? O senhor estava falando sobre a aquisição das terras, o senhor pode partilhar conosco aqui? Perfeitamente. Foi exatamente isso, a última região a se colonizar no estado de São Paulo, porque já existia Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, aquela região toda lá, o estado de São Paulo já era bem colonizado, e essa região aqui era esquecida, chamava-se a Vale do Paranapanema, que é o rio Paranapanema aí, porque era considerado como terras de ninguém, terra de índio, terra de ruim, tinha muito inseto, muito mosquito, aquela coisa toda. E ninguém queria vir para cá. A última vila da região, a última vila saindo da capital de São Paulo, a última vila do estado, com direção a essa região noroeste aqui, era Botucatu. Um cidadão lá de Botucatu, aliás, um mineiro, José Teodoro de Souza, fui na paróquia de Botucatu e solicitou ao padre, só precisava duas exigências: provar que residia na área e ter uma testemunha.
E ele levou uma testemunha, tem que ter o nome, eu tenho o nome dessa testemunha, e foi na paróquia, os padres tinham o poder de emitir título de propriedade. Não era escritura, era título de propriedade. Não existia cartório de imóveis. Então o padre deu uma certidão de posse de uma gleba e sabia descrever. A descrição é a seguinte: seguindo o espigão do Rio do Peixe, quer dizer, direito do Rio, no meio do estado de São Paulo, para a esquerda, divisa com o Paranapanema, em frente, divisa com o Rio Paraná. 260 quilômetros de profundidade, 150 quilômetros de... Ele deu a escritura, o tipo de propriedade, e esse José Teodoro ficou dono dessa área. Aí ele começou a fragmentar, vendia a qualquer preço. Foi aí que ele vendeu para fulano Beltrano e entrou o Coronel Goulart, de Prudente, Coronel Marcondes, e foi do Marcondes e do Goulart que o Sandoval, Antônio Sandoval Neto, comprou essa fazenda, 3 fazendas que ligavam Mirante do Paranapanema a Sandovalina. Eram 3 fazendas que davam mais ou menos 5 mil alqueires. Olha só, então a descrição da terra bem simples, né? Bem simples, se você fosse qualquer... Não era só em Botucatu, não. Também só existia a paróquia da época de Botucatu, né? Então o padre só bastava você dizer que morava, não precisava nem provar, só bastava dizer que morava. Criava lá meia dúzia de vaca, pronto, você era dono da terra. A autoridade era religiosa, então, A autoridade era religiosa. Na época o Estado não era laico como é hoje. Os padres tinham poder jurídico. Tanto é que as autoridades máximas de uma cidade eram o padre, o prefeito e o juiz. Quando tinha o juiz. Seu Wilson, aí o senhor também falou, nós não falamos sobre as obras do senhor, né? Eu comentei no início que o seu Wilson é escritor e já fez algumas obras. O senhor pode citar as obras que o senhor fez, seu Wilson? Eu tenho 6 livros lançados, quer dizer, estou lançando o 6º. O primeiro que eu lancei foi contando a história da minha cidade. A história da minha cidade, eu lancei um livro esse livro aqui, ó. Isso, pode pegar, se eu pegar o livro, senhor. Aí, isso. Esse livro aqui, ó, Os Cangaceiros, Viriato e o Povoado de Boa Esperança, tem 870 páginas. Por que ele é volumoso assim? Porque eu conto, aqui tem 3 grandes fenômenos que acontecem no Nordeste: seca, fome e violência. E esses 3 fenômenos eu contei separadamente, por isso que tornou-se um livro muito volumoso assim. Sim. Essa é a primeira obra. Essa daqui é a última. Essa daqui é a última, Crônicas Contemporâneas. Entre um e outro, porque eu só tenho esses 3, eu só consegui esses 2 volumes, e todas as outras edições estão esgotadas. Esse aqui chama-se Crônicas Contemporâneas. E os outros livros eu não consegui com uma cópia. Mas eu tenho poesias comentadas, poesias que falam de você, história que fala de todos, e são os títulos dos livros. E agora o senhor está aqui em Sandovalina justamente para levantar material, não é isso? Por favor, fala com o João. Eu estou aqui em Sandovalina buscando material oral, material verbal, de informações verbais, pessoas que têm alguma informação de verbal, de possibilidade sobre Sandovalina, mas na época mais contemporânea, mais nova, mais recente, porque na história antiga eu tenho bastante material já o suficiente, mas se tiver alguma curiosidade é ótimo. Já consegui algumas fotografias, mas é pouca, alguns relatos, mas são poucos, conto com a colaboração de todo o pessoal. A minha história, eu quero contar a história. Toda a cidade em volta de Sandovalina tem sua história, menos Sandovalina. Sim, seu, isso inclusive nós estávamos comentando a respeito disso, né? A gente tem tanto registro aí, história. Inclusive, tem a história de Estrela do Norte. A gente sabe que o primeiro assentamento, né, de reforma agrária do Brasil foi aqui próximo, em Estrela do Norte, né? Todo mundo conhece por INCRA, aqui entre Sandovalina e Estrela do Norte. Foi na Fazenda Rebojo, né? Fazenda Rebojo, né? O senhor acompanhou também, né? Não, nessa época o senhor já tinha saído, né? Eu já tinha saído. Não, sim. Isso foi agora há pouco tempo, né? O senhor estava em 1960, foi quando o senhor saiu, e esse assentamento
foi em 64, né? Seu Wilson, fala, o senhor comentou a respeito do tráfego, né? Que passava as boiadas por aqui, que acabou. Era. Convém se remeter à história do bovino no Brasil. Em 1534, 34 anos depois que o Brasil foi descoberto, o boi já veio para cá, para as capitanias hereditárias, e para São Vicente e na Bahia. E daí se proliferou, se deu muito bem, porque é um animal rústico, se adapta em qualquer local, e aqui chegou até nós aqui. Os mineiros que chegaram aqui para colonizar Botucatu, partindo, em 1880, eles gastaram de Minas Gerais para Botucatu, gastaram 4 meses de viagem com a tropa, com 40 boi, 10 carros de boi, lotado com família e com sua tropa. Aí daí eles começaram a fazer a colonização dessa fazenda que foi comprada por José Teodoro, na cidade de Indiana, aqui próximo. Era uma estrada de ferro que estava parada. A estrada de ferro ficou parada há 20 anos lá, sem construir. Então, foi aberto a estrada da boiada que dava para o Mato Grosso, e aqui em Santa Valina passava essa picada da boiada, era porque tinha estrada e picada. A diferença, a estrada é que já podia andar carro de boi, e a picada andava só boi mesmo. E aqui tinha só a picada, que vinha do Mato Grosso e Paraná. Foi aí que surgiu o Babaquá. Ela passava por Tarabai, é isso? Hoje Tarabai, né? Passava Tarabai, mas o destino aqui era Prudentes. Lá em Prudentes fazia uma triagem, não tinha frigorífico não. O destino era Ribeirão Preto. Depois montaram frigorífico em Prudentes, Pirapó, mas Pirapó é bem mais recente. Eu estou falando de 1870. Ah, sim, nossa, vai longe, né? Aí, e como o seu Will estava falando, ele está em busca de material, só lembrando, se porventura, muito provavelmente, né, seu Wilson, esse vídeo aqui, essa nossa conversa, vá longe. Alguém que tiver algum tipo de contato e quiser mandar aí para o seu Wilson, né, alguma informação a respeito, a gente vai deixar o contato do seu Wilson aqui na tela, né, para comentar, para ajudar na elaboração da obra. Né? Isso é muito importante, porque o material é difícil de colher. E só quem pode me fornecer esse material, eu já tenho bastante, mas não é o suficiente para que a história fique bem detalhada, né? É um livro, ele requer muitas informações, e essas informações têm que ser provadas. A pessoa que me dê uma informação, eu vou citar o nome dela. Eu vou citar, porque existe a citação, crédito que a gente fala. Todo fato que a gente conta tem que contar. Esses fatos que eu estou contando aqui, eu sempre está escrito, eu tenho o nome da fonte que eu consultei para falar desse assunto. Eu falei numa data aqui, 1870 de Prudente. Não era 1870, Prudente nem existia. Era apenas uma passagem da Estrada da Boiada. Entendeu? Sim, é importante lembrar isso. Inclusive, o senhor citou uma data, 1912, por aqui, já tinha gente passando por aqui, né, por conta dessa... Já em 1912, já existia desde 1909 essa estrada aqui, a picada da boiada aqui. Em 1912, um cidadão mineiro se instalou, um pulseiro, se instalou aí, porque a região aqui não era composta só de mata, ela tinha mata e o espigão, que fala, que não era mata fechada, era aberto. É um cerradão pesado, o gado não precisava derrubar nada, só bastava soltar o gado lá, e ele arrumou um pedaço desse espigão aí e cercou para a boiada. Não precisava nem cercar, porque não tinha outro vizinho. Para receber as boiadas que vinham faminta, cansada. Era apenas pousada. Os caras ficavam 2, 3 dias. Mas ele ficou de 1915 a 1937, já chamava-se Babaquá, Pousada Babaquá. Em 1937, ele fundou uma venda, passou a chamar-se Venda de Babaquá, que já foi o início da cidade, que ficava aqui próximo à serraria, aí, no fim dessa rua, da Rio de Janeiro aí. Rio de Janeiro era a rua? Não, é hoje a Avenida Rio de Janeiro, o fim dela, não sei, não tinha, chama-se Estrada da Boiada. Sim, hoje seria a Avenida Damásio Ferreira Bento, que é a principal, isso mesmo. Porque a Santa Valina é cruzada hoje por duas principais avenidas, né? A gente tem a Avenida Prefeito João Borges Frias,
né? E tem a Avenida Damásio Ferreira Bento, que faz sentido Tarabai aqui. E o seu Wilson citou aqui próximo, nós estamos aqui a represa, aqui a 100 metros acima, assim, era onde era a serralheria, né? Que era grande extrativista de madeira, né? Você falou serralheria, era serraria. Serraria. Serraria, era do seu Gaspar, era um português que já trabalhava com madeira desde Portugal. Ele montou uma serraria aí muito bem instalada. Ela tinha um motovéu, uma máquina a vapor que tocava um gerador de 200 cavalos e os restos era tudo motor. Desdobrava bastante madeira. O pátio era grande, era lotado, era um movimento dado. Ele comprava madeira em pé. O cara queimava o mato mais fino e ele ia lá comprava por espessura. Tem a espessura do garrafão, a espessura de um tambor. Cada um tem seu preço. E os caminhões, o pátio era lotado, ele produziu, porque era 90% das construções, 90% não, até mais. Aqui só tinha 3 construções de alvenaria na minha época. O Bar São Novalinha, que é na esquina aí, a igreja e uma casa, parece que era um cartão. O resto era tudo madeira. E a madeira era mais barata e tinha mais condições de fazer casa só de madeira, que bater de tijolo não dava para fazer, que era muito caro. Era, afinal de contas, a madeira era só ir ali e retirar, né? Facinho fazer, né? Aí passava por esse processo na serraria do seu Gaspar. Seu Gaspar. E a partir daí ela era comercializada. Então, Sandovalina tinha como fonte de renda nessa época a madeira, né? A extração da madeira. Tinha o babaquá era o fumo, né? Era seu isso que era. Não. Sandovalina, antes disso, Babaquá passou por outros períodos econômicos, a região, né? Antes de tudo foi o chá. Aqui foi a região do chá. Nós chegamos, aqui a região chegou a vender e até exportar chá. Porque a Europa não comprava, teve uma encrenca com o Paraguai e o Uruguai, eles não compravam mais chá deles, aí passou a comprar do Brasil. O maior produtor de chá da época era o estado do Paraná. E São Paulo entrou lá. O chá foi muito importante. Isso foi a economia de Sandovalina, de Babaquá. Depois veio outros períodos muito importantes, mas já foi agora em 1940. 40, eu falo agora. Foi por causa da guerra. Exigia-se, eu já tenho esses assentamentos tudo aí, o consumo de óleo de hortelã, que era um óleo muito importante, era usado na aviação naquele tempo. E Sandovalina, que é a região, se prestava muito bem para produzir hortelã. Toda a região aqui do Presidente Prudente, Álvaro Machado, as estradas eram cheias de carroça carregadas de óleo de hortelã, porque se colhia a hortelã na roça e destilava na roça mesmo. Tinha um processo simples, tirava o óleo. Era um óleo caríssimo, 1 litro. Naquele tempo, se for converter-se para hoje, 1 litro valia 70, 80 reais. Olha só, hein? Meu Deus, essa parte eu não sabia. Pois foi a parte econômica mais importante, só que foi um curto período. Acabou a guerra, aí acabou. Acabou. Assim, mas ainda, o senhor falou da guerra, 1940, ainda não foi até 1945. Ainda não tinha, mas na região, né? Na região. Justamente. Aí veio o algodão. Para Sandovalina veio o algodão. O algodão já é na década de 80, né? Por ali, né? Não, mas ele começou em 40. Eu tenho um parente aqui que era um grande pecuarista aqui, que todo mundo conhecia, o Manuel Alves Suplemento, né? Aqui. Ele veio para cá em 42. A fazenda são 3 barras, Santa Bárbara, aí tudo dele. Isso daqui, essa próxima aqui, a represa era dele. Sim, já ouvi falar bastante dele. Já ouvi falar. Foi muito importante. A produção do algodão, aí então, década de 60. Até 60. Até 60, né? Porque houve assunto, houve a economia internacional. A Europa teve um conflito nos Estados Unidos, que os Estados Unidos era o maior produtor mundial de algodão, e ele deixou de produzir algodão por causa da guerra civil que foi. Mas foi também antes. Para ela se recuperar, a Europa começou a cobrar. Eu vou citar um exemplo. Tem pessoas que saíam da roça com a carroça de algodão e ia vender nos grandes centros carregado de algodão,
e voltava, pegava com os bolsos cheios de dinheiro, dava para comprar mantimento para a família toda, vestimento, sapato, remédio, para o ano todo. Olha a produção do algodão, né? O valor. Mas depois caiu, porque houve a fibra sintética. A fibra sintética. É. Santa Catarina, sobre a população de Santa Catarina também, que nós queremos falar? Sim, exatamente, como eu estava falando. Eu acredito que por conta dessa movimentação, a população aqui, que aqui era um trajeto, né? Era. Como que era a população de Santa Catarina nessa época? Nessa época que eu vim, né, que eu morava aqui, não existia mais a estrada boiadeira. O caminhão já começou a ser. O gado já era transportado em caminhões. Pequenas boiadas passavam por aí. O forte aqui foi o algodão. Santa Catarina tinha 6 mil habitantes. Hoje tem 4, né? Tá pouco mais de 4. Tinha 6 mil habitantes. Essas ruas aí, principal dia de feira aí, no domingo, o pessoal do sítio vinha para cá, era intransitável, tanta gente. Aqui tinha 8 açougues, Nossa Senhora. tinha 2 farmácias, tinha um cinema. Cinema, sim, já ouvi. Cinema. De centro do cinema, a gente entrava para assistir o filme, normalmente era faroeste. Os filmes eram feitos em 3, 4 rolos. A gente sentava lá e tinha um serviço de alto-falante que anunciava, fazia propaganda no sítio do filme. E depois que enquanto ele passava a primeira fita, parava, tinha um intervalo, a gente saía para tomar um cafezinho, uma pipoca, uma coisa. Enquanto montava a outra fita? Enquanto trocava outra fita. Aí ele vai falar, atenção, senhores telespectadores, esse filme de 4 rolos só vai ser passado no primeiro e o último, porque os 2 estão estragados. Eu pedi a parte. Mas tá bom, pegava a parte mais importante, que é o começo e o fim. Ninguém entendeu o enredo. E hoje, onde era o cinema, se não me falha a memória... Parece que é um mercado, né? É o mercado hoje, é lá onde é o mercado. Eu passei lá, vendo. Era um ponto de referência na época, viu? Era um ponto de referência. E também parece que tinha bastante casas de venda de roupas, né? Não, assim, tinha lojas paraibana, não é pernambucana, lojas paraibana, que era de 2 irmãos. Tinha Djalma, que era muito amigo meu, que era o filho do velho lá. Você chegou até a fazer uma entrevista com o senhor lá. O Pedro Viola. É parente seu, né? Sim. É parente seu, é isso, você me falou isso mesmo. Pois é, esse pessoal era muito meu amigo. A instalação elétrica da loja da Santa Catarina, eu cheguei a fazer, primeira vez que eu vi conduíte na minha vida. Plantei lá na parede. Era um prédio de alvenaria. Tinha a lojas paraibana, tinha a sorveteria no bar Santa Catarina, tinha um bar do japonês que fornecia lanche, bebida, tinha o cartório, aqui passava 4 linhas de ônibus, aliás, 4 ônibus que vinha de Prudente para o Paraná, passava tudo por aqui. Era 4 que ia e 4 que voltavam. Era um movimento medonho. Tinha um ônibus aqui que ele fazia Prudente, São Catarina, diariamente. Ele saía de manhã, 5 horas da manhã, ia, ficava o dia todo, você fazia as compras, seus negócios em Prudente e voltava. Dormia aqui nessa avenida principal aí. Ele morava aí. E o filho dele era o cobrador. Era o cobrador. O Tazan era velho, já era motorista, chamava-se Tazan. Ele andava bem devagarinho. Daqui lá ele gastava 3, 4 horas. Nossa, daqui para Prudente. Só que era estrada de terra, né? Estrada de terra, né? Era um ônibus grandão, Alfa Romeo. Aí o filho dele falava, pai, tem uma carroça atrás querendo passar. Zoando com o pai. Era isso aí. Para ir em Prudente, né, tem a dificuldade, era muito difícil. Não era a rodovia assim, Chateaubriand nessa época, né? Não era. Tudo passava por aqui. Os caminhões que carregavam madeira para Pirapozinho e Prudente passavam tudo aqui, vindo do Paraná. E passando aqui por dentro, saindo lá em Tarabá e de lá para... Veja só, eles passavam aqui, paravam aqui, almoçavam, fazia lanche, às vezes até dormia. Porque as estradas eram ruins, caminhão pesado, ele tinha que andar devagarinho, ele gastava um tempão daqui para Prudente. Mas São Catarina era referência. Sim. O seu Wilson, nós já estamos quase terminando a nossa conversa, muito agradável, a gente dá para conversar bastante. Mas aí, uma coisinha que eu esqueci de citar para o pessoal, o seu Wilson trabalhou no motor que gerava energia, iluminava a cidade aqui,
E esse motor hoje, obviamente, já foi desinstalado, desmontado, e era onde hoje é a Secretaria da Educação, né? Onde foi a escola, um, uma, onde foi uma parte da escola municipal, né, de ensino infantil, e hoje é onde é o prédio da Secretaria da, Muni- da Municipal da Educação. Seu Wilson, só uma partezinha que a gente precisa lembrar aqui sobre os indígenas, né? O senhor, a gente comentou um pouquinho sobre a história dos indígenas. Provavelmente na época que o senhor chegou aqui já não tinha mais indígenas por aqui, né? Não, não tem. Os indígenas aqui foi massacrado. Na região aqui tem uma estatística que morreu de 2.500 a 2.600 índios. Uma estatística muito bem feita, muito bem estudada, muito bem estruturada. É uma estatística, né? Porque os índios coroados, eles não aceitavam, não aceitam até hoje, eles não aceitavam o domínio do branco. O branco chegava com 3, 4 vacas aí, ele matava logo o índio, matava um, porque o índio ficava dentro da mata. O branco não ia entrar na mata, que se entrasse morria. Então ele falou, o problema é nós vamos ter que pegar. Tinha uma particularidade, o cara quando ia para a roça, trabalhar na roça, limpar a lavoura de hortelã, chá ou de algodão, ele levava a família, levava as coisas de valor, porque os índios invadiam as casas dele também. Às vezes até punha fogo, matava os animais domésticos que tivesse. É, E houve muito massacre. Teve os picadeiros, que eram os caras contratados para abrir picadas de divisa, né? E se encontrasse com índio era para matar. Eles eram profissionais, assassinos contratados. Eles matavam, não era simplesmente matar, matava com crueldade, viu? Existe fato de que eles cortavam os ventres da mulher, eu já falei, eu nossa, comentei, né? o senhor estava contando, mas estava desligado aquela. Sim, ele cortava os ventres da mulher, extraía o feto, criança pegava pelas pernas e batia com a cabeça da criança Nossa, na parede, num tronco, e matava os velhos, idosos, tudo, matava todo mundo. Escapava alguns guerreiros que fugia e depois se reunia lá fora e vinha revidar. E esse massacre, os índios perceberam que estava levando desvantagem, eles foram recuando, Paraná, Paraguai, se enfiaram esse mundo lá fora aí. sim, aí tem até o município vizinho nosso aqui, Santo Inácio, onde houve uma redução jesuíta, mas aí já é história bem mais antiga. Seu Wilson, concluindo a nossa conversa, vamos conversando aqui, o seu Wilson vai fazer as considerações finais, mandar um recado para mais alguém aqui, e nós não podemos deixar de agradecer aí a Braz Melo Refrigeração, né? Que ele faz aí a manutenção de ar-condicionados, de a refrigeração. Se você quiser entrar em contato, é só falar com o Juliano, ok? Seu Wilson, vamos lá, seu Wilson. Considerações finais? Veja só, eu vim do Ceará para cá, uma das causas que eu resolvi escrever esse livro, que a própria editora falou assim, perguntaram para mim um dia, o senhor veio do Nordeste, não foi? Foi. O senhor veio para cá, para São Paulo, em que cidade? Para que lugar? Aí eu falei, assim, São Novalina, um distrito de Presidente Bernardo, lá no interior. Por que o senhor não fala dessa cidade? Aí eu falei, puxa vida, São Novalina me recebeu de braços abertos, como realmente me recebeu. Eu fiquei 2 anos aqui, foi 2 anos intensos, eu vivi intenso assim, trabalhando, ganhando dinheiro, aquela vitalidade, tudo mais. Eu sou muito grato a São Novalina, a todos os habitantes de São Novalina também. Hoje eu estou sendo surpreendido por causa do local ideal para se morar, gostoso, tranquilo, moradias boas. Eu rodei já pela cidade, fiquei abismado com as instalações públicas, as escolas, ótima. E fico contente em saber que São Novalina está nesse progresso. E conto com a colaboração de todos os senhores e senhoras que tiver algum trabalho, alguma coisa sobre São Novalina. Eu saí do meu Ceará, sim, porque eu fui obrigado. Meu pai é um cara que não largava o Ceará de jeito nenhum. Tanto é que ele veio para cá no dia. Nós chegamos aqui 31 de maio de 58, 1º de maio de 59 ele voltou. Então vai aqui um pequeno romance. Qual foi o motivo que eu vim do Ceará? Setembro passou, com outubro e novembro, já estamos em dezembro. Meu Deus, que é de nós. Assim fala o pobre do seco Nordeste, com medo da
peste da fome feroz. Noutras, esperança com gosto se agarra, pensando na barra do alegre Natal. Rompeu-se o Natal, porém barra não veio, o sol bem vermelho nasceu muito além. Na copa da mata, buzina cigarra, ninguém vê a barra, pois barra não tem. Rompeu-se janeiro, depois fevereiro, mesmo verão. Então, se o nortista pensando consigo, diz isso é castigo, não chove mais não. Eu vendo meu burro, meu jegue, o cavalo, nós vamos a São Paulo ver ou morrer. Se o nosso destino for tão mesquinho, pro mesmo cantinho nós torna a voltar. E logo aparece feliz fazendeiro, por pouco dinheiro lhe compra o que tem. Faz pena o nortista viver tão sofrido nas terras queridas do meu Ceará. É mais ou menos isso, é Patativa do Assaré. É isso aí. Sim, inclusive tem um trecho dessa. Foi musicado também um trecho desse poema, né? É Triste Partida, foi de Luiz Gonzaga. Triste Partida. É o outro para encerrar. Nenhum sertanejo, ontem eu falei isso, nenhum sertanejo do mundo, todo lugar tem sertão. Nenhum sertanejo do mundo é tão agarrado à terra, ao torrão natal, como o sertanejo nordestino, sobretudo o sertanejo cearense. Porque lá a terra não pertence a ele. Ele é que pertence à terra. Bonito, seu. Josué de Castro. Muito bom. Olha, então o seu Wilson também tem um repertório de poemas, né? Que inclusive tem aqui nas escrituras. Eu tenho um livro. A poesia já é tão batida, mas a minha poesia não é poesia melada, minha poesia é uma poesia trágica. Eu conto a realidade. Você imagina, 30 anos, 24 anos e 26 anos e 4 meses no Bombeiro, trabalhando 24 horas numa cidade que tinha 4 mil habitantes, hoje tem 20. Olha, Nossa, tem muita história. Meu filho aposentado, eu tenho neto e neta, todo mundo trabalhando, todo dia tem uma história diferente. Tem cada história que dá para arrepiar. E toda a vida, aqueles problemas que eu pegava, que eu me sentia, eu escrevia, e eu faz parte da minha poesia. seu Wilson, ficamos muito felizes com a participação do Eu senhor. que agradeço, E esperamos que a gente consiga fazer mais gravações com o senhor. Estou às ordens, sempre. Assim que tiver pronta essa obra a respeito de Sandovalina, será um prazer, se for possível, de alguma forma a gente participar desse lançamento. Esse lançamento será feito aqui, se Deus quiser. Ah, que maravilha, que bom. Vai ser feito aqui. Gente, ficamos por aqui. Agradecemos o seu Wilson ter dedicado esse tempo, porque ele veio lá da capital, tá por aqui. Ele rapidinho encontrou conosco aqui no Fala pro João. E agora seguimos em frente, né, seu Wilson? Muito obrigado. Obrigado a vocês. Fala pro João, fica aqui, gente. Tchau.